Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ok, então, segunda vez que nós lemos esse texto já, né? Estamos caminhando para compreender. Eu falei para vocês na semana passada que, de acordo com esse texto aí, a encarnação de Cristo marcou o tempo em que a época dos sacrifícios levíticos entraram em colapso. Ok? Então, esse texto mostra que a encarnação de Cristo marcou o tempo em que a época dos sacrifícios levíticos entraram em queda. É só olhar o versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, é uma referência ao quê? A encarnação. Eu disse até para vocês que isso está fortemente ligado com o contexto, a cultura da época. Para os judeus, entrar no mundo significava nascer, e sair do mundo, morrer. Então aqui, ao entrar no mundo, falando do Messias, é uma referência à encarnação. Ao fazer isso, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, a encarnação inaugurou a época em que os sacrifícios e ofertas levíticos do Antigo Testamento chegaram ao seu fim. Então falamos sobre isso na semana passada. O versículo 9 realça isso também. Mostra o 9. 9. Olha lá. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ok? Remove o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto, o novo pacto. Essa é a noção presente aqui. Então, o antigo pacto foi removido e foi estabelecido, então, um novo sistema de relacionamento de Deus com o homem, sem sacrifícios de bois e de animais e tudo mais. Outra coisa que nós dissemos, que o Salmo 40, 6 a 8, que é mencionado aí, né, quando, depois de dizer como acima, melhor, volta lá, volta para o 5. Travou isso aí? Ok. Então, ali no 5. Ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Isso é uma citação do Salmo 40. Salmo 40, 6 a 8. Então, esse salmo ilustra o modo como as Escrituras testificam acerca do Senhor. E falamos sobre isso, eu mostrei alguns textos, mostrando que as Escrituras testificam, as Escrituras do Antigo Testamento, falam sobre Jesus. E aí, este é um exemplo disso. Eu dei outros exemplos na semana passada. E também falei, na semana passada, que esse texto sugere a pré-existência de Cristo. Ok? Até pelo comecinho ali. Ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Isso mostra que antes dele receber um corpo, ele já existia. E eu mencionei aí diversos exemplos de versículos que falam da pré-existência de Jesus. Falei de Miqueias 5:2, lembram disso? Miqueias 5:2, João 1, de 1 a 3, eu mencionei também, João 8, 56 a 58 e Colossenses 1:17, eu mencionei também. Depois disso, nós entramos no primeiro ponto, olhando o texto em si. Nós fizemos essas considerações mais gerais e depois começamos a estudar o texto em si. E o texto, eu dividi o texto em 3 partes, e a primeira parte está nos versículos 5 e 6, que estão lá. Os 5 e 6 estão lá, é a primeira parte que nós dividimos o texto. Nessa primeira parte eu coloquei um nome, é a necessidade de um sacrifício diferente. Versículos 5 e 6 mostram a necessidade de um sacrifício diferente.
Diferente do quê? Diferente dos sacrifícios da antiga aliança. Sacrifício de boi, né? de animais, né? Diferente disso. A necessidade de um sacrifício diferente. E olhamos o versículo 5, que começa com a expressão por isso. Agora, para entender o por isso, é necessário ver o versículo 4. Olha só, versículo 4. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. E nós estudamos o versículo 4, algumas semanas atrás, e dissemos que essa recordação de pecados, não é que a gente lembra do pecado, é que Deus lembra do pecado. É a recordação de Deus. Tanto que a nova aliança dizia o quê? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança ele fala isso. Na nova aliança ele diz, olha, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Já na antiga era feita recordação. Era como se Deus dissesse sempre, ó, a dívida está aqui, viu? Não é que Deus esquecia, não é esse sentido. É recordar no sentido de mostrar que a dívida está pendente. Então, todo ano, quando o sacerdote chegava lá no dia da expiação, oferecia sacrifícios, era como Deus estivesse dizendo, olha, está pendente, viu? O sacrifício do ano passado não resolveu o problema. O sacrifício do ano passado não apagou a dívida. Ó, chega outro ano, outro sacrifício. Significa o quê? Continua a dívida aberta. A dívida está em aberto. Não foi resolvida a dívida ainda. Então, essa era a recordação que era feita na antiga aliança. Ou seja, a antiga aliança não resolvia o problema da dívida e da purificação definitiva. A antiga aliança, com os sacrifícios dela, não purificava definitivamente e não apagava dívida nenhuma. Ok? Por isso, aí vem o 5. Por causa disso, porque a antiga aliança só trazia de novo, todo ano, a recordação de que o pecado permanecia, por causa disso, então houve a encarnação. Por isso, ao entrar no mundo, diz, aí chega o momento da encarnação. Houve a necessidade de um sacrifício diferente. Então veja aí, versículo 5, ao entrar no mundo, já expliquei o que significa, e aí diz, sacrifício e oferta não quiseste. Esse aí é o Salmo 40, 6 a 8. Esse salmo, o Salmo 40, 6 a 8, é um salmo de Davi. Mas, note bem, é um salmo de Davi, mas aqui nesse texto, ele é colocado na boca de quem? Quem fala isso? O Messias. Então, é um salmo messiânico, por assim dizer. Que Davi escreveu isso. Mas, aqui, o autor de Hebreus coloca esse salmo na boca de Davi. O Senhor é que fala isso aqui, não é Davi. Aí veja, aí fala assim, aí segue dizendo o seguinte, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Tá? Ok, se você olhar o texto desse salmo, em outras traduções, eu acho que em português não vai ter, mas na tradução do hebraico para a língua grega, que chama Septuaginta, é o nome, essa expressão, esse nome, Septuaginta, ou versão dos 70, é a tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego. O nome dessa tradução é Septuaginta, ou versão dos 70, porque diz uma lenda que ela foi traduzida por 70 escribas, que fizeram a tradução em tempo recorde e fizeram essa tradução com um grau de perfeição praticamente absoluto. Então, dizem que é uma tradução milagrosa, né? É lenda isso. No século II a.C., na época de Ptolomeu Filadelfo, que era rei do Egito na época do período, num trechinho do período interbíblico. E na Septuaginta é dito assim, fala assim na Septuaginta,
onde está lá? Sacrifício e oferta não quiseste, antes ouvidos. Antes o Senhor me deu ouvidos. Aí fica estranho, né? Fica estranho isso. Não tem a ver ouvido com corpo. Mas essa é uma tradução que é uma tradução séria. O Senhor me deu ouvidos. E aí como é que fica isso? Qual é o sentido disso? Como assim? Perde um pouco aqui na nossa, para o nosso propósito aqui, essa expressão ouvidos acaba não cumprindo o seu papel para o sentido que o autor de Hebreus quer, né? De falar sobre um corpo. Acaba não tendo esse sentido. Então, qual é a explicação que os intérpretes dão para esse entendimento, essa tradução que fala de ouvidos? Eles falam que isso é o que a gente chama em gramática de sinédoque. O que é sinédoque? Há vários tipos de sinédoque. Essa aqui seria uma sinédoque chamada sinédoque da parte pelo todo. Já ouviram falar disso? Já estudaram isso na escola? Antigamente nas escolas existia uma coisa que a gente chamava de aula. Antigamente tinha isso nas escolas. Você ia na escola e você sentava numas mesinhas e tinha uma pessoa chamada professor e ela ensinava coisas para nós. Eram aulas que nós tínhamos antigamente nas escolas. E nessas aulas nós tínhamos aulas de português, de gramática, e uma delas era de figuras de linguagem. E uma das figuras que nós aprendíamos para interpretar textos e tudo mais em figuras de linguagem eram as sinédoques. E um tipo de sinédoque é a sinédoque da parte pelo todo. O que significa isso? Essa figura de linguagem, a sinédoque da parte pelo todo, é uma figura de linguagem que você se refere a um todo através de uma parte. Você se refere a algo completo através de um pedaço. Por exemplo, no meio evangélico, tem um tipo de sinédoque que é muito comum nas orações. Nós oramos assim: Senhor, tem lá o almoço na igreja. Então tem almoço na igreja, teve mutirão e teve almoço. Então nós vamos orar agradecendo pelo almoço. Então como é que nós oramos? Nós oramos assim: Senhor, nós agradecemos pelas mãos que prepararam esse alimento. O que significa isso? Agradecemos pelas mãos. É uma sinédoque da parte pelo todo. Eu agradeço pela pessoa inteira, não só pelas mãos dela. Não tinha lá duas mãozinhas fazendo comida. Era uma pessoa fazendo aquela comida. Mas eu digo, eu agradeço ao Senhor pelas mãos que prepararam esse alimento. É uma figura de linguagem que eu me refiro à pessoa inteira por meio de um pedaço dela, as mãos dela. Então, aqui é bem possível que o que nós tenhamos aqui seja uma sinédoque. Ouvidos aqui seria uma sinédoque da parte pelo todo, se referindo ao corpo inteiro da pessoa. O Senhor me deu ouvidos. O objetivo é se referir a uma parte do corpo para apontar o corpo inteiro. Ok? Essa é a ênfase presente aqui, no corpo inteiro. E aí, ele diz assim: um corpo me formaste, essa aí é a sinédoque, né? E o objetivo era, da formação desse corpo, era substituir os animais. Sacrifício e oferta não quiseste. Por quê? Porque você então me fez um corpo para substituir os sacrifícios e as ofertas aí dos animais. Aí vem o versículo 6, ainda explicando por que havia necessidade de um sacrifício diferente. Olha por quê. Olha o versículo 6. Porque não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então aqui nós temos aquele probleminha que eu falei na semana passada, que é um conflito, né? Que há no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem textos que falam que Deus quer sacrifícios. E tem textos que falam que Deus não quer sacrifícios. E aí, nós ficamos aí com um nó muito grande para tentar resolver, e não tem como resolver. Se vocês olharem, o João vai olhar lá,
Veja, João, Salmo 51, 16. Veja o que diz esse salmo. Salmo 51, 16. Mostra aí, João, esse salmo. Salmo 51, 16. É um texto que mostra, né, que Deus não quer sacrifícios. Vamos olhar lá. É como o Salmo 40. Olha aí. Davi falando. Olha aqui. Pois não te comprases em sacrifício. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Olha aí. E existem textos. O livro inteiro de Êxodo, quase o livro inteiro de Êxodo, Levítico, são livros que mostram Deus querendo sacrifícios. E aqui nós temos um texto como esse, não te comprases em sacrifícios. E temos o Salmo 40 dizendo que ele não quer sacrifícios. Como é que te resolve isso? Tem um caso que a gente entende. Tem um caso que Deus não quer sacrifícios, que a gente entende. Que é o caso de Isaías 1, que o João vai mostrar lá para nós. Veja Isaías 1. Isaías 1, você vê lá Deus não querendo sacrifícios, mas tem uma causa. Você olha e fala, isso aí também, Deus tem toda a razão de não querer esse sacrifício aí. Veja lá, Isaías 1, de 10 a 17. Olha aqui, 10 a 17. Olha aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Que Sodoma é essa aqui? Aqui já tinha destruído Sodoma. Ele está chamando Jerusalém de Sodoma. Ok? Ele está sendo irônico aqui. Aqui é uma ironia presente aqui nesse texto. É como se eu dissesse, olha, escutem aqui vocês, igreja da Babilônia. É uma ofensa isso. É uma ofensa. Aqui é um texto ofensivo. Ele está chamando Jerusalém de Sodoma, dizendo, vocês são iguais os homens de Sodoma. Meu Deus, era uma ofensa grave, era uma acusação grave, mas ele chama assim Jerusalém. Ele fala, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. É bem ofensivo isso. Aí prossegue, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Pergunta retórica. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Resposta, não serve para nada. Por quê? Ele prossegue, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui você tem uma explicação. Por que ele não aceitava aqueles sacrifícios? Por quê? Da iniquidade. Então estavam misturando iniquidade ao culto judaico, ao culto ali no templo. E Deus falou, olha, eu não quero isso, eu não suporto isso. Não tragam mais sacrifícios. Eu não suporto essa associação dos meus sacrifícios com o pecado. Então aqui dá para entender. Mas no Salmo 51 não havia hipocrisia. Não havia. O salmista estava arrependido mesmo. No Salmo 40 não tem hipocrisia. O salmista está realmente falando ali da sua preocupação em agradar a Deus. Então, nós temos um conflito aqui no Antigo Testamento. Não tem como anular isso. Quando ele fala, eu não quero sacrifícios porque vocês estão com as mãos sujas, até a gente entende. Mas quando ele fala, não quero sacrifícios, mesmo de alguém que está sendo sincero, como no Salmo 51, aí a gente não entende. Porque ele fala em outro lugar que ele quer. E no Salmo 51 fala que não quer. Em Levítico fala que quer. Salmo 40 fala que não quer. E aí não tem como resolver. Aí vai fazer o que com isso? Quem resolve isso? Não tem solução. Não tem solução. Eu sou pastor, eu sei. Mentira, não sabe. Eu tenho uma revelação, eu sei. Mentira, teve nada. Está viajando. Né? Tomou muita cachaça e saiu falando bobagem por aí. Não é possível. Porque ninguém sabe resolver isso aí. Não tem jeito. Não tem como. Isso é normal na Bíblia? Isso é comum na Bíblia. Isso é comum. Por que Deus faz assim? Não sei. Pode ser que ele faça isso para nos humilhar, para que ninguém fique de nariz empinado achando que sabe tudo.
Irineu de Leão, que foi um bispo do século II, ele disse que Deus não nos revelou tudo para que nós sempre fôssemos alunos e ele sempre fosse mestre. Se Deus nos revelasse tudo, nós seríamos ali com ele, né? Ou íamos nos sentir assim, né? Mas ele não nos revelou tudo para que nós sempre fôssemos alunos e ele sempre fosse mestre. Pode ser isso. Oi? Quem aprendeu? O senhor aprendeu com Lúcifer, né? Fez o príncipe, que era o Lúcifer, e ele acabou traindo Deus. Não entendi. Quem aprendeu? Ah, não é que aprendeu com Lúcifer. Ah, Deus aprendeu com Lúcifer? Não, Deus não aprendeu com ninguém. Deus não aprende com ninguém, né? Deus me livre, uma coisa, não fala isso não. Mas assim, o que acontece, o que Irineu falou é o seguinte, olha, Deus, ele reservou muitas coisas para si, para que nós não nos ensoberbecêssemos, achando que sabemos demais. Pode ser isso, mas eu não sei. Não sei se Irineu está certo. Pode ser que seja isso, mas eu não sei. Fala, João. Isso. Esse texto lembra o sacrifício de Caim. Esse texto lembra. Porque Caim, ele estava em pecado e ofereceu oferta. E aí Deus não aceitou. Aí essa relação está certa. Ok? Muito bem. Então, qual era, eu coloquei aqui, a necessidade de um sacrifício diferente? Simples. Fácil entender. Primeiro, os sacrifícios da antiga aliança não resolviam o pecado. Então foi necessário um sacrifício novo, diferente. Corpo me formaste, para que o Senhor pudesse oferecer aí o seu sacrifício. E outra coisa, Deus não se deleitava em holocaustos. Nós não sabemos como conciliar isso com as passagens que falam que ele requer holocaustos. Não sabemos. Mas as duas coisas são verdade. Deus queria holocaustos, mas não se deleitava neles. Mas como que eu coaduno essas duas coisas? Não sei. Ele queria holocaustos, mas não se deleitava neles. Tem que achar um jeito de harmonizar essas duas coisas. Se não conseguir, deixa assim. Deixa assim. Olha, eu quero holocaustos, mas eu não me deleito nisso. Ok? Sim, senhor. É isso aí. Eu quero isso, mas eu não gosto disso. Eu quero isso, mas isso aí não me dá prazer. Então, tem que harmonizar de algum jeito isso aí. Ou se não conseguir harmonizar, deixa assim. Mas isso tornava necessário um novo tipo de sacrifício. Tá bom? Bom, tudo bem até aqui? Está confuso? Sei. Não? Tem uma coisa também importante anotar aqui, que é o seguinte. Nessa época aqui, que o autor de Hebreus escreveu, nessa época aqui, estava se formando nessa época uma doutrina falsa que mais tarde recebeu o nome de gnosticismo. Nessa época não tinha esse nome ainda. Pelo menos não era esse nome oficialmente disso aí, né? Dessa seita. Não era uma seita, era um conjunto de seitas que ensinavam o seguinte: o mundo material não presta, o mundo material não vale nada, o mundo material é obra de um Deus mau. Isso é a base do gnosticismo. Como é que eu sei que isso é mentira? Porque Deus, quando fez o mundo material, ele falou o quê? Eis que era muito bom. Agora, se o mundo material é mau, o corpo que nós temos, ele é material ou espiritual? Material. Então o corpo é, de acordo com os gnósticos, é mau. O corpo é mau. Então, se o corpo é mau, tinha dois tipos de gnósticos. Tinha o gnóstico que falava assim: o corpo é mau, quer saber? Eu vou judiar dele. Então, esses gnósticos não comiam alguns alimentos, se abstinham de todo tipo de prazer físico. Quer dizer, olha, qualquer prazer físico é mau.
Então, porque vai trazer prazer para o corpo físico, e o corpo físico não presta. O corpo físico é a prisão da alma, ele tem que ser judiado. Essa é uma vertente. E a outra vertente diz o seguinte: olha, o corpo é tão mau que não interessa o que você faz com ele. Então eu posso cair na imoralidade, na lama, fazer qualquer coisa, porque o corpo não vale nada mesmo. Então o que eu faço com o corpo não vale nada. Eu vou cair na gandaia e vai ser uma farra total. E tinha dois tipos de gnósticos então, que caminhavam nessa direção, nessa época aqui. Agora, os gnósticos criam na encarnação de Jesus? Não. Por quê? Porque para eles o corpo é mau. Então para eles Jesus era o quê? Era só um fantasma. Sabiam que existia isso no passado? Acreditavam que Jesus era só um fantasma, só. Uma aparição. Ele andava e ele não deixava marcas na areia se ele andasse na praia. Era um espírito, uma alma ali andando, ali perambulando lá. Então, os autores bíblicos, todos eles, João, Paulo e aqui o autor de Hebreus, eles atacam os gnósticos de uma forma muito direta. É que a gente não percebe, porque a gente não está vivendo naquela época. Mas, por exemplo, quando João fala assim, olha, o que temos visto e as nossas mãos apalparam. Por que ele fala isso? Para dar uma cutucada nos gnósticos. Quando ele fala assim, olha, o verbo se fez carne. Por que ele fala isso? Para cutucar os gnósticos. Por quê? Porque Lucas mostra Jesus chegando para Tomé e falando assim, ó, toque em mim, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Por que ele faz isso? Para cutucar os gnósticos. A gente lê isso hoje em dia e a gente não percebe essa sacada. Mas os autores bíblicos, eles tinham um espetinho na mão e eles viviam cutucando os gnósticos o tempo todo. Por que Paulo escreveu assim, olha, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que ele colocou corporalmente? Por quê? Cutucar gnóstico. Então todos eles fazem isso, cutucam gnóstico. Outro exemplo, quer ver? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, que Cristo morreu, ele fala isso, né? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por que fala que ele foi sepultado? Você sepulta espírito. Para ser sepultado tinha que lavar o corpo. Então por isso enfatiza que ele foi sepultado. Para enfatizar a corporeidade dele. Porque não tem como você sepultar uma alma. Não tem como você lavar uma alma, colocar roupinha nela, colocar no caixão e sepultar, não tem jeito. Só faz isso com o corpo. Então todos esses textos que mostram o apóstolo Paulo realçando esses detalhes, são textos que atacam os gnósticos. Esse aqui é um texto de Hebreus que dá uma cutucadinha no gnóstico. Como? Simples, fácil. Corpo, me formaste. Jesus teve um corpo físico. Um corpo físico que viabilizou o sacrifício dele. Então isso era importante. Porque se Jesus não tivesse corpo, ele não podia derramar sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então o gnosticismo era muito perigoso. Porque o gnosticismo atacava o coração da fé. Se o corpo é mau, Cristo não se fez carne. Se ele não se fez carne, ele não sangrou. Se ele não sangrou, nós estamos nos nossos pecados. E outra coisa, se o corpo é mau, não existe ressurreição. E se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. Olha como o gnosticismo era perigoso. Muito perigoso. Que ele atacava o coração da fé. A encarnação do verbo e a ressurreição de Cristo é a nossa. Então acabava com o cristianismo. Era uma bomba atômica no cristianismo. Não tinha como conviver com o cristianismo com o gnosticismo. Não tinha jeito. Ok? Exatamente. Sim, porque havia esse perigo na época. Além do judaísmo, o perigo dos gnósticos. Muito bem. Agora, na sequência, tem os versículos 7, 8 e 9. No 7, 8 e 9, nós temos aí, nesses versículos, 7, 8 e 9, nós temos a disposição para fazer um sacrifício diferente. Disposição de quem? É a disposição para fazer um sacrifício diferente. É a disposição de quem? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então eu disse. Quem é esse eu?
Quem é esse eu? Quem é o eu? É o autor de Hebreus? Quem é o eu? Então eu disse, eis aqui estou. Quem falou isso? Jesus. Mas vocês sabem? É só olhar o versículo 10. Olha o 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Ele disse, eis aqui estou. É uma oferta que ele fez do corpo dele. Então eu sei que esse eu é Jesus. Agora veja a sequência. Eis aqui estou. Ok. Esse trechinho, eis aqui estou, mostra que a morte de Jesus foi obrigatória. Ele foi forçado. A morte de Jesus foi voluntária. Foi voluntária. Quem falou com toda clareza que a morte de Jesus foi voluntária? Quem falou isso? Ele mesmo. Ele mesmo falou. Quando ele falou isso? Quando ele falou que a morte dele era voluntária? Vocês lembram? Vamos olhar. João 10, 17 e 18. João 10, 17 e 18 mostra isso aí. Veja lá. João, abra lá. João 10, 17 e 18. Oi. Eu vou chegar no parênteses já. Ainda não cheguei lá. Não, tem. Está na Bíblia isso aí. É parênteses, não é colchete. Tá aqui, já vou chegar. 7. Eis aqui estou, é a morte voluntária de Jesus. João 10, 17 e 18. Achou? Olha lá. Olha o que diz o 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Foi voluntário ou não foi? Voluntário. Eu quis entregar minha vida. A morte voluntária. Essa morte voluntária mostra o quê? Que Jesus tem o quê por nós? Hã? Oi? Amor por nós. Porque se nós associarmos a morte dele só como uma ordem que Deus deu e ele cumpriu, isso esvazia um pouco, né, o amor de Jesus por nós. Mas aqui nós vemos que não. Que ele disse, eis aqui estou, ele falou. E João 10 realça a voluntariedade da sua morte. Ele deu a sua vida porque ele quis dar. O Pai quis que ele desse a sua vida e ele quis dar a sua vida também. Ok? Muito bem. Aí vem um parênteses aí, não vem? No rolo do livro está escrito a meu respeito. O que é isso? É a Bíblia? Pode ser. Que rolo de livro é esse? Os pergaminhos da época, pode ser. Pode ser. O rolo do livro está escrito a meu respeito. Nós não sabemos o que é isso aqui. Que rolo de livro é esse? Porque o autor de Hebreus não explica. É uma informação tão assim desconexa do texto todo, que o texto em português colocou entre parênteses. Quando está entre parênteses, é porque está no texto. Quando está entre colchetes, sabe o que é colchete, né? Colchete é aquele... Quando está entre colchetes, aí não está em alguns manuscritos originais, em alguns manuscritos antigos, não está. Quando está entre parênteses, está. Quando está entre colchetes, é porque tem dúvida se estava no original. Aqui é parênteses, então estava no original, sem dúvida nenhuma. Só que é meio desconexo isso aqui. O que significa? No rolo do livro está escrito a meu respeito. Não sabemos. Tem duas possibilidades. Pode ser o que o Emerson falou, que o André falou, que é o rolo da Bíblia. Porque quem escreveu esse salmo aqui? Davi. E o livro de Deuteronômio tinha prescrições para o rei davídico, para o rei de Israel.
como o rei de Israel deveria agir. Então, pode ser que Davi escreveu isso pensando em Deuteronômio. Eu estou aqui, o livro de Deuteronômio fala sobre um rei, e eu sou esse rei. O livro de Deuteronômio fala sobre como deveria agir o rei, e eu sou esse rei. O rolo do livro de Deuteronômio fala a meu respeito. Pode ser isso. Essa é uma possibilidade. Aí então, esse rolo do livro seria a Bíblia. Davi está dizendo, olha, eu estou aqui, a Bíblia fala a meu respeito, como o rei que eu sou. Deuteronômio fala a meu respeito, como o rei que eu sou. Pode ser isso. É isso. Não sabemos. Outra possibilidade. Só vou completar aqui. Outra possibilidade. Pode ser que esse rolo de livro, pode ser que seja o livro mencionado no Salmo 139, versículo 16. Vamos olhar lá. João, vê lá. Salmo 139, 16. Aí. Olha aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Pode ser que o salmista esteja falando desse livro celeste. Pode ser. Olha, no livro celeste, no teu livro, que escreveu todos os meus dias, esse livro fala a meu respeito, fala desse meu sacrifício, fala dessa minha disposição em me entregar. Pode ser esse livro aqui. Qual dos dois é? É Deuteronômio ou é o livro que está no céu? Aí tem que escolher. Aí você escolhe o que você acha mais legal. Eu não sei. Não tem como saber. Nossa, pastor, tem muita coisa que não tem como saber. Fazer o quê? Vai inventar? Inventar está cheio aí fora. Eu posso inventar. Você quer que eu invente? Vocês não querem que eu invente. Eu não estou aqui para inventar. Eu estou aqui para mostrar o que o texto fala. E nem sempre o texto se explica. O que eu tenho aqui são duas possibilidades. Pode ser uma alusão ao livro de Deuteronômio, que fala do rei, e pode ser o livro celeste, que fala da vida das pessoas. Tá? As duas coisas. Aí você escolhe o que você acha melhor. Como é Davi que escreve, os dois são possíveis. Ele era rei, e ele falou no Salmo 139 sobre um livro celeste. Então, os dois são possíveis. Primeiro o Emerson, depois aqui o Maurício. Revelação de Isaías. Oi? Isaías fala. Revelação. Mas aqui, originalmente, quem escreveu foi Davi. Davi colocou essas palavras no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Então, é esse que é o problema, né? Originalmente, o texto se aplicava só a Davi. Originalmente, aqui está sendo aplicado a Jesus. Mas quando ele foi escrito, quando o salmista escreveu o rolo do livro, não era Isaías. Aliás, Isaías nem existia, nem tinha sido escrito ainda quando o rei Davi existiu. Aqui, Emerson, Maurício. No Salmo 40, no versículo 2, ele fala sobre a lei de novo. Então eu tendo a crer que reforçar. Pode ser. Se ele fala sobre a lei, pode ser uma alusão, esse livro pode ser uma alusão à lei. Pode ser, Deuteronômio que ele está falando. É um reforço para esse primeiro argumento. Agora, que a gente não sabe, a gente não sabe. A gente sabe que a Bíblia fala de livros celestes. Lembra Moisés falando? Olha, não me risque do seu livro. Todo mundo fala assim, você vai perder a salvação, né? Riscou do livro. Nada a ver. Isso aí, riscar do livro, é o livro dos vivos. Sabe o que é riscar do livro? É matar. Riscar do livro significa riscar do livro dos vivos. Ou seja, é matar. Olha, se o senhor não fizer isso, então me risque meu nome do seu livro. Não está falando assim, eu quero ir para o inferno. Não é isso. Tira minha salvação que eu vou para o inferno. Não é isso. Moisés não disse essa bobagem. Né? Ele disse, olha, risque o meu nome do seu livro, ou seja, me mate. É o livro dos vivos. É esse o sentido presente aí. Tem o livro dos vivos, tem o livro da vida. Aí é outra história. O livro dos vivos é uma coisa. Quem está vivo, está no livro dos vivos. Agora, livro da vida é outra história.
é o rol dos salvos. Esse é o livro da vida. Ok? Então não confunda os dois livros. Agora tem esse outro aqui, outro livro, que registra todos os nossos dias. Agora, algumas pessoas falam assim, mas cada detalhezinho da nossa vida está escrito nesses livros? Assim, eu acho, a minha concepção da providência de Deus é que cada detalhe da nossa vida está registrado e decretado por Deus, cada detalhezinho. Essa é a minha concepção por causa de outros textos. Mas esse salmo, o Salmo 139, ele não fala exatamente isso. Quando ele fala que cada dia foi escrito no seu livro, significa a duração da nossa vida. Ele sabe exatamente quantos dias nós vamos viver. Quando fala cada um dos nossos dias foi escrito e determinado, significa que ele sabe exatamente o número de dias que vamos viver. Não está preocupado nos detalhezinhos que vai acontecer nesses dias, mas a duração desses nossos dias. Quantos dias nós teremos? Ele sabe exatamente quantos dias nós teremos. E ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Não tem como. Está determinado isso. Os dias que você vai viver, o número exato dos seus dias, já está determinado. Então não vou mais tomar remédio. É problema seu com Deus, você vê o que você quer fazer. Não vou mais cuidar da saúde. Problema seu, é seu com Deus. Mas cada um aqui tem os seus dias determinados, o momento exato, o dia exato da sua morte. O número exato dos seus dias. Deus tem registrado nos seus livros. Ok? Oi? Todos. São coisas que é complicado isso aí. Mas tudo isso está debaixo da providência de Deus. Mas esse versículo 7 aqui, talvez fale disso. Talvez fale desse livro. Desse livro que fala, né, dos dias da pessoa. Né? Pode ser que seja isso, mas a gente não sabe se é isso mesmo. Maurício já falou que não concorda. Maurício já falou que acha que é o livro de Deuteronômio. Talvez. Mas é um parentezinho lá que ele não explica, né? Ele joga lá o parentezinho e deixa lá para a gente tentar desvendar. E não dá muita bola para isso. Se ele não dá muita bola para isso, a gente já deu bola demais. Então vamos seguir em frente. Olha aí o 7. Então eu disse, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual foi o propósito supremo da encarnação? Fazer a vontade de Deus. Por que Jesus se encarnou? Para fazer a vontade de Deus. Ok? A vontade de Deus em que aspecto específico? Dar a sua vida. Ele fez isso voluntariamente, mas ele também fez isso cumprindo a vontade de Deus. Veja lá Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. E depois, João 4, 34. Lucas 22, 42. E João 4, 34. Lucas 22, 42. Está aí já? Olha aí o propósito supremo da encarnação. Lucas 22, 42. Olha aqui, é Jesus no Getsemane, lembram? Olha aqui, ó. Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ok? Então, eis aqui estou, para fazer a tua vontade. Aqui você vê isso. O propósito supremo da encarnação. Jesus fazer a vontade do Pai, dando a sua vida. João 4, 34. Veja lá. João 4, 34. Olha lá. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra seria essa? Dar a sua vida. Então essa é a vontade de Deus, era a vontade de Deus e o propósito da encarnação era esse. Ok?
Então o que temos aí? A disposição para fazer um sacrifício diferente. Essa disposição estava em quem? Em Jesus. Ele se dispôs a isso voluntariamente, fez a vontade do Pai e realizou o seu sacrifício. E aí termina o texto, no versículo 10. Volta lá, versículo 10, olha aí. O versículo 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui, a parte final do trecho, mostra o resultado do sacrifício diferente. Então, preste atenção rapidinho, olha só. Nós vimos no comecinho a necessidade de um sacrifício diferente. Por que era necessário? Porque o sangue de touros e bodes não removia pecados. Ok? Depois nós vimos a disposição para fazer um sacrifício diferente. Essa disposição estava em quem? Em Jesus. Ele quis fazer a vontade do Pai, ele voluntariamente se entregou. Foi a disposição para fazer um sacrifício diferente. Agora prestem atenção, versículo 10. O resultado do sacrifício diferente. Olhe o versículo 10, e veja qual foi o resultado desse sacrifício diferente. O 10. Não é. Olha por partes. Primeiro, nessa vontade. Quem falou? Acertou. Miseravinho. É isso mesmo. Parabéns. Qual foi o resultado desse sacrifício diferente? Ó, temos sido santificados. Foi o resultado disso. Ó, olha aqui, ó. Nessa vontade, que vontade? Ó, volta lá para cima um pouquinho. Olha aqui. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ok? Nessa vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do próprio Jesus de se entregar. Por meio dessa vontade, essa vontade de Jesus de realizar a vontade do Pai, essa vontade do Pai de que Jesus morresse, por meio dessa vontade, nós temos sido santificados. Agora, importante aqui, nessa vontade é que temos sido santificados. Importante aqui, o que é santificado? O que é santificado? Separado, né? É assim. Santificado pode ter um sentido da posição da pessoa, né? Ela foi separada para Deus, para o seu trabalho. Pode significar remoção de sujeiras, de impurezas. Santificação pode ser isso, eu vou me santificar para me purificar, para comparecer diante de Deus. Aqui em Hebreus, santificado, a santificação em Hebreus, ele tem uma mentalidade litúrgica, cultica. O que é ser santificado em Hebreus? Ser santificado é ser alguém que está preparado para comparecer na presença de Deus. Isso é ser santificado em Hebreus. Os sacerdotes, quando eles tinham que entrar no Santo dos Santos, o que eles faziam? Eles se santificavam. Eu vou comparecer diante da arca do testemunho. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que me purificar para que eu esteja habilitado para comparecer diante de Deus. Isso é santificação, note bem, em Hebreus. Em Hebreus, esse é o sentido. É estar habilitado para comparecer diante de Deus. Agora, note bem. Por causa dessa vontade de Deus, que está relacionado ao seu sacrifício, à oferta do corpo de Jesus Cristo, por causa dessa vontade que se cumpriu quando ele fez essa oferta do seu corpo, por causa dessa vontade que se realizou na cruz do Calvário, por causa disso, então nós temos sido. O que significa isso?
essa expressãozinha mostra um efeito contínuo do que aconteceu conosco. Não é que nós fomos apenas santificados. Nós fomos e continuamos sendo. Entenderam isso? Nós fomos santificados e continuamos sendo santificados. Em que sentido? Lá no dia que nós cremos em Cristo, por meio desse sacrifício, nós nos tornamos habilitados para comparecer diante de Deus. Isso é ser santificado em Hebreus. E isso dura até quando? Até agora. Nós temos sido santificados. Então note, aqui a santificação aqui não tem o sentido ético. Entenderam isso? O que é sentido ético? Oi? Moral. Moral. Então, eu vou me santificar. Eu vou fazer o quê? Eu vou evitar fazer esse pecado. Vou evitar fazer esse pecado. Isso é se santificar. Ok. É errado isso? Não, claro que não. Claro que não. Se eu falo assim, olha, eu preciso me santificar, eu preciso me separar do pecado, eu preciso me separar do mal, eu preciso me separar da má conduta, eu preciso me separar dessas más companhias, eu tenho que me aproximar mais de Deus, eu tenho que me santificar. Certo! Sem problema nenhum. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto está falando de santificação no sentido cultico. Santificar aqui é ser habilitado para comparecer diante de Deus. Eu podia comparecer diante de Deus antes? Não. Por quê? Pecado. Todo ano recordação de pecado. Agora, ele morreu quantas vezes? Olha o 10. Ele morreu quantas vezes? Uma vez por todas. E ele então realizou o quê? Realizou a minha santificação, que perdura até hoje. E vai perdurar por quanto tempo mais? Para sempre. Ou seja, ele me habilitou para chegar na sua presença. Agora eu tenho ousadia para comparecer diante dele e vou um dia morar com ele. Por quê? Porque por meio dessa vontade do sacrifício dele, eu fui santificado, eu fui habilitado para comparecer diante dele. Ok? É isso que significa, é esse o sentido de santificação em Hebreus. Lembra daquele texto que fala assim em Hebreus? Olha, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o perigo do mal entendido aqui, hein? Você achar que você vai para o céu pelo esforço próprio. Não é verdade? Se você entender santificação no sentido ético nesse texto de Hebreus, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você vai pensar que a santificação é pelo seu, vai pensar que a salvação é pelo seu esforço pessoal. Eu tenho que evitar aquelas companhias, eu tenho que evitar aquela prática, eu tenho que me esforçar, porque senão eu não verei ao Senhor. É bom você fazer essas coisas, mas não para ser salvo. É bom fazer essas coisas porque você já é salvo. Entenderam a diferença? É diferente. Ninguém é salvo pelo esforço próprio. Eu vou evitar aquelas amizades para eu poder ir para o céu. Opa! Você está crendo na sua conduta para ir para o céu. Eu vou parar de fazer essas coisas para eu poder ir para o céu. Opa, você está confiando na sua dedicação pessoal para você ir para o céu. Não é assim. Não é esse o caminho certo. Eu não posso confiar nos meus esforços para ser bonzinho, para ser melhor, para ser uma pessoa mais santa, para poder ir para o céu. Senão a salvação vai ser pelos meus méritos. Então não pode ser assim. Então o que significa nesse texto? Olha, buscar a paz com todos e a santificação. Santificação é isso. É esse sentido. Olha, vocês precisam, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês precisam estar habilitados para comparecer diante de Deus. Como eu faço isso? Você faz isso quando você recebe a purificação que o sacrifício de Jesus oferece pela fé. É assim que você obtém a santificação. É assim que você é santificado.
Você crê em Jesus Cristo e, crendo em Jesus Cristo, você adquire essa posição cerimonial, né? Cultica, essa habilitação para comparecer diante de Deus. Sem essa habilitação, ninguém verá Deus. Então, é importante observar essas distinções de sentido no próprio livro. Nesse livro, santificação não tem essa conotação tão ética. Ela tem a conotação de habilitar a pessoa para comparecer diante de Deus na sua presença. Pastor, muita gente faz confusão entre os dois termos, santificação e justificação. Esse é um exemplo claro de que nesse texto nós podemos ler santificados como justificados? Aqui sim. Aqui a santificação é no sentido da posição da pessoa. Não é tanto no sentido ético. Não é o sentido ético, que é real também. A Bíblia ensina o sentido ético. Mas aqui não é no sentido ético. Aqui é no sentido da pessoa estar habilitada para comparecer diante de Deus. Como um sacerdote que se purificou e agora comparece diante de Deus. Está habilitado. O sacrifício de Jesus tornou isso possível. Por meio dele, nós temos sido santificados. Nós fomos santificados e continuamos sendo preparados para comparecer na sua presença. Então, o sacrifício de Jesus obteve um resultado. Que resultado é esse? Ele me habilitou para comparecer diante de Deus. De que outra forma eu posso comparecer diante de Deus? Não tem outro caminho. Não conseguia fazer. Não consegui, por outros meios não tinha como. Então, qual é o único jeito de eu chegar a Deus, de eu me aproximar de Deus? Só tem um jeito, pelo sacrifício de Jesus. Não tem outro jeito. O único meio de eu me tornar habilitado para comparecer na presença de Deus é por meio do corpo de Jesus que foi sacrificado. Não tem outro jeito. Se você tentar chegar a Deus por outro caminho, você não vai conseguir. Não tem como. Só tem um jeito. É mediante o corpo de Jesus que foi sacrificado. Pelo corpo de Jesus que foi sacrificado, você pode receber a santificação, ou seja, ser habilitado para comparecer diante dele e isso permanecer para sempre. Não tem outro jeito disso acontecer. Ok? Bom, esse foi o motivo da encarnação, né? Ele se encarnou para isso, para nos habilitar a comparecer diante dele. Por isso. Tá bom? Ok. Na semana que vem, nós vamos seguir então com os versículos 11, vamos ver onde vai o parágrafo, acho que é 11 a 15 eu acho, né? Vai até o 15. Não, é mais então, né? É mais. Eu vou ver depois a divisão certa, talvez seja até o 18, né? 11 a 18, olha lá, 11 a 18. Então, aí a gente vai continuar nesse caminho do capítulo 10, que vai chegar numa parte que é bem pastoral. Agora, ainda está numa parte bastante teológica, né? Teórica, mas vai chegar numa parte bastante pastoral também, já logo no capítulo 10, que é muito interessante. O que fazer com tudo isso na prática, no dia a dia? Como é que nós podemos viver à luz disso tudo? Bom, vamos fazer oração? Já são 9 e 10 já? Vamos fazer oração para terminar. E vamos agradecer pelo quê? Porque Jesus morreu por nós, se fez um corpo, morreu por nós, e por causa disso, nós podemos hoje desfrutar dessa santificação posicional e comparecer diante dele. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor Jesus se fez carne, se fez corpo e habitou entre nós aqui e entregou a sua vida como sacrifício pelo pecado. Nós agradecemos por isso. E queremos agradecer também porque por meio desse sacrifício nós somos santificados. Nós podemos agora, estamos habilitados para comparecer diante do Senhor. E agradecemos por isso também. Porque o Senhor é bom e providenciou tudo isso. Essa foi a sua vontade. E a vontade do Senhor também fazer isso. E nós agradecemos porque isso foi feito. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe para que essa realidade tão linda
da nossa santificação posicional é verdadeira para nós, e queremos pedir que isso nos transforme em pessoas melhores, em crentes melhores, em crentes que vivem de acordo com a sua vontade. Suplicamos as suas bênçãos sobre nós, suplicamos a sua direção sobre nós e pedimos que a sua palavra encontre sempre lugar na nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.